tá no sexto. Vem. E o Quinteiros? E o mundo irreal do Quinteiros, que não permite ouvir vaias. Não, ele não ouviu. Não é que não permite as vaias, isso. ele não ouviu as Mas vaias. que coisa incrível Essa isso, coisa de que é o torcedor de verdade, aí eu já não... essas coisas aí também não dão, né, esse tipo de coisa. Esse tipo de papo nunca me agradou. Quer dizer que o torcedor de verdade é aquele que o time não tá jogando nada e ele tá lá aplaudindo. Esse é o que torce pro Grêmio. O cara que tem um senso crítico não torce pro Grêmio. Sim. Faça-me o favor, né? O cara que só me elogia é meu amigo, que me critica não é meu amigo. Agora, o Silvio, sabe o que é que me preocupou? E que tá me preocupando nisso? O Grêmio teve Monsalve. O Grêmio teve Cristaldo e Monsalve. O Grêmio teve Edenilson. O Grêmio voltou a ter Cristaldo com Edenilson, com Camilo e com Vidia Sante. E o Grêmio continua com um buraco no meio de campo. Os buracos não Olha, desaparecem. se você se vale de vários jogadores para o mesmo setor, se você coloca um jogador a mais para impedir o adversário de jogar e não ficar tão exposto assim, e isso não dá certo, não posso achar que os jogadores, cara... Eu não tô tirando assim a responsabilidade de quem tá jogando. Mas pelo amor de Deus, cara, são 4, 5 formações e o problema do Grêmio continua mesmo. Aí que tá, ele não trocou a formação, ele trocou os jogadores. Trocou os jogadores. Mas a ideia de jogo é rigorosamente a mesma. Só muda as peças. Então era pra ter um a mais no meio, né? Cara, é incrível. O jogo começou... E aí ele bota o Cristaldo um pouco mais ali aberto. O Cristaldo era a ponta esquerda. Eu nunca vi disso. E aí o Edenilson era o meia do Grêmio. E os buracos eram enormes e o Flamengo jogou ali como queria. Aliás, time bom, né? Aliás, o Flamengo nem quis jogar muito. Sim. Ele não quis jogar muito. O Flamengo teve pena do Grêmio, essa é a verdade. Um negócio impressionante que aconteceu. Hoje mais Acho que o Flamengo não teve pena. O jogo tava tão afeição pro Flamengo, o Flamengo se dosou no jogo. Exato, é algo parecido com isso. Tu sabe que hoje eu falei mais cedo... se preservou para enfrentar o Juventude no meio da semana. Já tava resolvido. Sabe aquela coisa assim que tá resolvido ao natural? Assim será um jogo difícil. Resolvido ao natural, com facilidade. Claro. Pra que tem eu um vou jogo me sob desgastar? controle. Se fosse Copa, talvez eles teriam feito mais. Mas como era só Campeonato Brasileiro, tá bom. 3 pontos somados, dá uma preservadinha, calendário apertado. Foi isso aí. O Grêmio não botou nenhum tipo de perigo em nenhum momento. Eu temi pelo pior ontem, tá? Depois do primeiro gol, eu disse, meu Deus do céu. E tu sabe que nessa questão do Flamengo jogar as ganhas, o Grêmio vai tomar uma goleada. Claro. Eu até agora eu não sei esse scout inteiros... Alegou ontem na coletiva, o Grêmio arrematou 10 vezes contra o gol do Flamengo. Não existe, o Grêmio não deu 10 chutes contra o gol. Ele falou, arrematamos 10 vezes e o Flamengo arrematou 8. O único chute a gol do Grêmio foi o do Alisson. Não, e o do Pavon, que o goleiro defendeu também. No comecinho do segundo tempo, 2 chutes do Pavon. Mas se não pega, acho que a bola vai pra fora. O goleiro bota a mão ali. Não, mas foram arremates. Sim, então 3 pelo menos, mas 10? Mas não, assim, e outra coisa... Atenção. Atenção. Por favor, atenção, Luiz Henrique, espaço para Bruno. Atenção, Bruno. Atenção, Daniel. Tudo aquilo que vocês acabam de falar sobre o jogo do Grêmio não valeu. Agora é que vem a verdade. Eu não sou assim, Silvio. Então eu até vou me calar, Bruno, por favor. Não, eu ia só colocar uma situação que agora é a seguinte. Fiquei intimidado. O Quinteiros, na verdade, ele muda as peças, mas ele não muda a maneira de jogar. O Grêmio sempre joga do mesmo jeito, né? Os dois internos ali avançados, totalmente proibidos de voltar para receber a bola, né? Então ficam os 2 blocos de 5 bem divididos, né? Dá para ver nitidamente no campo que são 2 grupos de 5, sem que ninguém quase povoe o meio campo. Os volantes não pedem a bola para sair jogando. Fica aquele toque do zagueiro pro lateral, do lateral pro zagueiro, a bola vai no goleiro e o armador do time quase sempre é o Volpi. Sim. Né? E eu fico pensando o que passa na cabeça de um treinador. Se fosse qualquer um de vocês aqui com a tese, eu já enlouqueceria. Mas aí foi um treinador que teve a tese e, mais do que a tese, né? Colocou, porque ele pode, em campo, em prática. O Edenilson de meia armador, como se fosse um camisa 10, embora estivesse usando a 8, e capitão. Isso é uma injustiça com o Edenilson. Hoje eu falei mais cedo no meu canal, vi que muitos não concordaram. Está muito bem o teu canal, né? Obrigado, Ribeiro. Muitos não concordaram, porque o Edenilson saiu vaiado ontem. Acho que eu vou me identificar também, tu tá indo muito bem depois que cresceram tuas visualizações. Não é identificado ainda.
Achei que fosse. Porque a gente torce tanto ver os jogos juntos do Grêmio, eu achei que já foi. Mas até o final desta edição do Donos da Bola Rádio, mais alguém irá se identificar aqui. Opa, interessante. Mas enfim, olha só, eu defendi o Edenilson. Na parte do momento aleatório. Eu acho que o Edenilson foi injustiçado e a torcida, muitos não concordam, vaiaram, tudo bem. Só que tu não pode, Silvio, colocar o cara que tem qualidade para ser um bom coadjuvante, um jogador tático, para ser o protagonista do time. Aquilo que eu chamo de centro técnico do time. Essa expressão é muito boa, perfeita. Coisa que o Inter fez com ele. Ou seja, o Inter fez, o Grêmio viu por muitos anos e agora tá repetindo. Ok, o Quinteiro chegou ontem no Brasil. Ele conheceu o Edenilson ontem. Agora, um dirigente do Grêmio precisa encostar e dizer, o Edenilson não é esse cara. Eu não tenho coisas que o Edenilson taticamente. Até e outra, Daniel, o Edenilson não tinha fôlego para 90 minutos. Eu não consigo. Mas assim, ó, eu até acho interessante a ideia de colocar o Edenilson por dentro e não pelo lado. Porque de fato ele não tem mais essa capacidade de fazer o vai e vem pelo lado, que é extremamente desgastante. E aí a outra coisa que ele fez, que assim, daí chega a beira o patético, assim, eu achei que o máximo dele tinha sido colocar o Dodi de meia, né, que ele já conseguiu fazer isso. Agora ele colocou o Cristaldo de ponta. O Cristaldo que não marca por dentro, vai marcar pelo lado, gente. Então eu vou te dizer um negócio. Isso é um pedido de demissão, isso. Mais grave ainda, uma coisa que o cara narrando fica muito na pola, né? Sim. Mas e aí pode dar uma falsa impressão. E aí eu peço a ajuda de vocês. Quem é que marcou o Arrascaeta? Não teve ninguém. O Grêmio nunca tem ninguém naquele setor ali, né? O Arrascaeta jogou livre o jogo inteiro, que o Grêmio não marca isso que eu tô dizendo. O Arrascaeta, ele jogou livre o jogo inteiro. O Arrascaeta, quando recolheu a bola onde marcou o segundo gol, foi uma coisa constrangedora, porque era um latifúndio onde ele estava. Ele recuava, pegava a bola... Percorreu uns 40 metros. Ninguém perto do cara. Ele recuava, ele pegava a bola no campo de defesa, às vezes, sem ninguém marcando. Ele recebia a bola no círculo central, sem ninguém marcando. Sim. Ele aparecia na meia direita como alternativa de jogo, recebia a bola, ninguém marcando. Ele ia para o lado esquerdo, ninguém marcando. Ele entrou na área do Grêmio, ninguém marcando. Ele, um dos principais jogadores do Flamengo jogou livre 90 minutos, cara. Eu perguntei pro Calvin hoje no apito final, porque, de fato, né, quem vê o jogo no estádio vê melhor, né? Sim. Legal. O comentarista o cara que vê a televisão, televisão só acompanha... Claro, mas o comentarista, porque tu vê o campo inteiro, né? A TV sempre acompanha a bola, né? Então, o jogador que tá com a bola. Eu falei, Calvin, é verdade isso, Calvin? Assim, tá os 4 zagueiros, um volante, que ontem foi o Camilo, sim, um espaço e depois o Edenilson, o Vilhaçante e os atacantes, é isso? Tem esse buraco, né? Tem esse buraco. São 2 blocos de 5 que é onde jogou o Arrascaeta. Parece um time assim cortado ao meio. O senhor poderia mas eu tô achando isso, estranho, tá? Eu tô achando isso muito estranho no Grêmio. Mas não tem nada estranho. Não, o senhor poderia repetir o anunciado anterior, ou senhor Benfica? Para aí, cara. Isso, cara, falta de respeito com o Daniel. O cara é experiente. Fala, Daniel. O cara que é nosso amigo. Eu acho. Sim, daí. Não tem respeito. Ele falou que tem algo estranho, eu digo, não tem nada estranho. Não tem estranho, cara. Pô, como é que um time vai jogar com uma linha de defesa, um jogador ali mais recuado, um buraco no campo? Cara, qualquer time, hoje qualquer time que povoar ali, que se posicionar ali, ele vai dominar o Grêmio, cara. Vai dar certo, Daniel. Tem que seguir trabalhando. Cara, é estranho isso, cara. Agora, tô lembrando tem alguma coisa que não tá bem explicada nisso aí, cara. Tô lembrando do segundo gol do Internacional no primeiro Grenal decisivo, lembram? Que o Fernando, ele começa uma jogada, faz o passe pro Vitinho, o Vitinho perde, a bola volta pro Fernando, completamente livre, naquela zona onde não havia ninguém. Ele domina, recomeça e acaba terminando ninguém se aproxima dele. Não, é impressionante. Mas atenção, agora vai falar Ribeiro Neto. Muito obrigado, Silvio. Tu não me diz uma bobagem. Não. A bobagem que ele falou fui eu. Não, mas quem fala bobagem aqui sou eu sei disso. Não tem problema nenhum. Em primeiro lugar, vamos por partes, tá? Só para explicar o gol do Flamengo, tá? Vamos por partes é de uma arrogância. Mas é que agora eu vou falar. É a mesma coisa exatamente. Que agora eu vou falar para vocês o que aconteceu. Não, mas é o que igual vamos lá, né? Não, exatamente. É o que tu dissesse, né? Esqueçam tudo que foi falado, que agora eu vou dizer o que realmente aconteceu.
Caramba também. Tudo que eles falaram agora, vocês não valeu nada. apaguem da mente. Apaguem, porque agora eu vou dizer as verdades. Isso aí tu falou pra quem tá ouvindo e assistindo pelo Esporte Band RS. Pra todo Eu mundo, fico a tarde inteira aqui pra esse programa. Então quer dizer que a minha tarde... Mas aí tu ganha alguma coisa vindo aqui, cara. De tarde pra isso. No mínimo, manda a minha tarde pro inferno. No mínimo um entretenimento. Olha aqui, ó. Por que vocês acham que esse buraco acontece? Vocês acham que é que assim, ó, tem uma coisa que eu não vou fazer, e vocês vão me permitir isso aí. Eu não vou subestimar a experiência, tá? E o histórico do senhor Quinteiros. Porque se a gente fizer isso, nós podemos cometer uma grande justiça. O cara não ganhou do Colo-Colo, no Vélez, do Emelec, do nada. Olha, uma varinha mágica, toma aqui, eu vou ser campeão. Então tu vai concordar comigo. Não é assim que ele foi campeão. Ele não pode ser campeão assim, com esse buraco no meio de campo. Calma, eu vou chegar lá. Então, isso que tu tá querendo alegar, Bruno, que ele não vê. Não, ele vê. Tu pode ter certeza que ele vê. Ele não vê o quê? Tá, os problemas do time do Grêmio. Não, disse que ele não vê. Tá, não, tu disseste. Como é que um treinador... Não. Ele tá enxergando isso. O que tu enxerga, ele enxerga e talvez até... Não, talvez não. Desculpa. O que eu falei que ele não vê... muito mais capacidade que a gente aqui. Ribeiro, tá? O que eu disse que ele não vê não foi o buraco no meio campo. O que eu disse que ele não vê é algo óbvio, que é o Edenilson não podendo ser o centro do time e o Cristaldo jogar pelo lado. Foi isso que eu falei. O que eu vou dizer pra vocês é o seguinte. O Grêmio joga no 4-1-4-1. Tá? Até no segundo tempo ele chegou a fazer um 4-2-3-1. Né? Meio que no desespero e tal. Mas o Grêmio é 4-1-4-1. É verdade, ele começou primeiro com o Cristaldo pela esquerda, depois ele mudou. Ele botou o Cristaldo no meio, o Pavon na esquerda e o Edenilson na direita. Tá? Bom. Por que ficou o buraco no gol do Arrascaeta? Se vocês observarem mentalmente, gente, depois vocês vão lá no YouTube e revejam o lance. O que acontece? Ficou o buraco porque o Quinteiros, primeiro lugar, o Quinteiros mudou o time do Grêmio de novo e teve pouco tempo para treinar. Para você ficar fazendo essas mudanças, esse é um grande erro, na minha opinião. Você tem que ter tempo para treinar. Então, não adianta você ter 2 semanas, 10 dias que teve, você treinou num sistema e aí na hora de um jogo importante contra o time carioca, não, vamos mudar porque os caras são fortes. Se você não está entrosado, é óbvio que vai dar M. E esse gol da Arrascaeta foi exatamente isso. Observe no lance, tá? É muito fácil mesmo vendo pela imagem. Quando a bola sai pela direita com o Wesley... É muito fácil, ele tá chamando todo mundo de burro. Observem. Pá, cara. Observem. Parece um professor ensinando Cláudio Cabral, sabe qual é a diferença aqui, ó, entre o jogo e uma latinha de merda? É a latinha. É verdade, deu um rolo isso aí. Isso aí deu um deu greve. Olha aqui, ó. No início do lance, Luiz Henrique Benfica, o Grêmio tenta fazer uma approach na saída de bola do Flamengo. Tá? E claramente o Grêmio coloca 4 jogadores no meio. Olha o lance, tá? Coloca 4 jogadores enfiados perseguindo a bola. O que não poderia acontecer ali e que ocasionou todo o problema? O Flamengo conseguiu ultrapassar esta linha. E era óbvio que se tu coloca 4 jogadores num espaço muito pequeno de campo, não tem como, até por uma questão matemática, não ficar um buraco. Então, o erro não era a disposição tática, como foi pensado o jogo. O erro foi pontual, que naquele lance, naquele momento, o Grêmio despendeu um número elevado de jogadores para fazer uma marcação sob pressão. E aí, quando o Flamengo ultrapassa essa linha, bom, aí, meu amigo, aí o tanto é que o Arrascaeta, que não é veloz, ele foi caminhando e chegou até na cara do gol, sabe por quê? Porque, evidentemente, o Grêmio, naquele momento, ele se desequilibrou taticamente.
E o Flamengo que tem... Mas esse erro pontual tá em todo jogo. É que a gente tá querendo achar Tá, que mas é que eu não consigo terminar, não, cara. Tá bom, Depois tu termina. reclama que eu atropelo vocês. Tá, Não, Ribeiro, é que- assim, ó, é tu que- também é... Cara, tu não presta atenção, mas tu não tá dando a mínima bola porque a gente tá falando, tá? Tá, Vamos assim, deixar bem claro isso. Poxa, viu? Porra, pelo Mas amor não, de Deus, conclui, velho. porque eu tanto sobre a seleção e achando interessante que eu quero participar, assim. Que legal. Dá Claro. um tempinho pra eu falar também. Debate é assim. E também. outra, tá? Não vamos esquecer que o gol só saiu por uma infelicidade do Edenilson. Porque senão nós vamos achar que o Flamengo trabalhou pensado nessa jogada e não foi. Houve um acaso infeliz do Edenilson. Agora, isso não muda nada. Se desse o pênalti, se não houvesse gol, o Flamengo ia ganhar igual, porque o Flamengo tem mais qualidade e o Grêmio tá mal treinado. E esse estilo de jogo, meio parecido com o Grenal, um pouquinho diferente, mas meio parecido, o Grêmio treinou pouco, é óbvio que tá. Então, o Grêmio é 4-1-4-1, tá? No momento que as linhas se separam, como foi nesse lance, gente, é matemático, 4-1-4-1. No momento que tu põe 4 para cercar o lance, é óbvio que vai sair um buraco. Eu não sei se me fiz entender, tu chegou a ver o lance. Tu tratou